saturado, na verdade a forma como ele tem sido feito que mudou totalmente. Na época a gente investiu assim um pouco de mais de R$ 1.500, botou cerca de uns 37 mil, 40 mil. Olha aí. O Gabriel e o Vitor trouxeram exatamente o que tem feito a diferença na operação deles e qual é o novo jogo do mercado digital. Pare de ser paciente e coloque o seu plano de 10 anos em 6 meses. Muito papo cabeça, mentalidade e nível de jogo. Fiquem agora com o podcast do Vitor e do Gabriel Tinoco. Sejam bem-vindos, Gabriel Tinoco e Vitor Simões. Fala turma, tudo bom? Bem, Bruna, muito prazer estar aqui. Não vou fingir costume, tá? Vai lá. Não vou fingir costume e sempre foi uma grande vontade nossa estar aqui na casa. E estamos aqui para contar essa história agora. Boa! Vai ser interessante entender como é que vocês pensam, como é que vocês construíram tudo isso que vocês têm hoje, né? Mas antes da gente entrar um pouco em história de vocês, eu queria já ir um pouco mais punch, assim, desse podcast. Porque a gente tem uma pesquisa que a gente faz e você me respondeu algo super curioso sobre essa questão do faturamento não é construção. O que vocês já passaram que fez vocês terem essa visão sobre isso? Bem, esse é o maior mito que existe, né? O maior mito, de fato, que trava muitos possíveis empreendedores de crescer e chegar num nível muito grande para só ficar num ritmo de faturamento. Como é que veio isso? A gente começa como afiliado, Ok. né? Em que ano? 2018. Quando o mercado tava, né, nesse Isso. momento assim, de velocidade, Exatamente. digamos assim. A gente começa no mercado de afiliado, tenta ali, vendendo 1 a 1, sem muita experiência, mas na cara e coragem mesmo de fazer dar certo. Não tem muito resultado, e aí a gente abre uma agência ali em que eu fazia a parte de social media e ele fazia o tráfego. Ok. Atendendo ali, restaurante, etc. Tráfego local? Isso, tráfego local. Não. Só que a gente sempre teve a ideia de que a agência não era algo que a gente queria. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava cansado de tentar ali como afiliado e não ir para frente. E com a agência, a gente percebeu que era um caminho mais fácil Ok. de ter resultado, né, financeiro. Sim. Né? Ainda que não seja com as notificações da Quickfy, Sim. mas de ir ali fechar o negócio. Perfeito. E aí, a gente conhece uma expert através de um amigo nosso. Não tem muito resultado com ela, né? Mas foi um período bem curto de tempo. Testes. Isso, Testes. E depois a gente vai para parceria com esse expert, né? Que, assim, o negócio dele era bem peculiar, assim. O quê? É conserto de óculos. O mercado, ele é cheio dessas, né? De coisas muito específicas. Que nem a gente imagina, nem a gente acreditava nisso. Esses tempos eu conversei com um cara... Facebook, para quem usa essa rede social. É verdade. Mas foi muito raiz, então era muito amadorismo. Mas isso foi parte do processo, foi muito importante Isso é interessante. porque eu acho que foi a maior parte onde a gente aprendeu de fato. Perfeito. Onde a gente aprendeu questão de marketing como um todo. Né? Ali é no dedo mesmo, fazendo as coisas. Sim. Em questão de tráfego, onde você consegue ter uma escola de copy, de tráfego, de tudo, que no primeiro momento não funcionou, mas que trouxe com certeza muitos resultados para outros projetos. É que no final você vai descartando, né? Ok, isso aqui não funcionou por isso. Então agora eu vou pra esse lugar. Exato. No final, o que eu percebo? Não sei se vocês têm uma visão diferente, mas se tiver, vamos colocar isso em mesa. As pessoas, elas têm muito medo de falhar. Então, o errar tem um peso muito maior, sabe? Porque parece que o errar, você tá se constrangendo. Só que no errar tem tanto aprendizado no final das contas, né? Porque hoje, conversando com empreendedores, eu percebo que eles erram pra corrigir rápido. Sim. Então, errou, corrigiu. Porque você aprende muito. Eu tava conversando com o Zé André, e ele já falhou várias vezes. Ele é um grande mentor de alta performance, um cara super incrível. E ele me contou que todas essas vezes que ele quebrou, digamos que ele quebrou mais de 10 vezes. Todas essas mais de 10 vezes foram por motivos totalmente diferentes. E falando de lançamentos, que nem você trouxe aqui. Sim. Os lançamentos, eles acabaram ou eles apenas se atualizaram? A forma como o todo é feito? Na minha visão, eles se atualizaram. Né? Inclusive, hoje a gente trabalha num modelo que praticamente todo mês a gente faz um tipo de lançamento diferente. Né? Como? Então, a gente tem um processo comercial e divide o lançamento por sazonal. Então, assim, a gente tem um lançamento que a gente aplica até hoje, que é o lançamento interno, que é 3 dias aberto, online, gratuito. A gente
Tem também a parte do webinário que a gente faz, webinário pago, webinário gratuito, sala secreta, desafio pago também, tem dado um resultado muito interessante pra gente. Então, a gente utiliza esse lançamento para ter picos de faturamento Interessante. dentro de uma meta ali mensal que a gente... Hoje vocês enxergam que existe um momento específico para cada tipo desses lançamentos? Sim. Como isso é feito? Como isso é diagnosticado dentro da empresa de vocês? Vou dar um exemplo. Quando a gente faz um lançamento interno, Vai lá. né, que é ali 3 dias, 4 dias, gratuito, online, a gente capta muito lead. Como a gente vende high ticket, então muitos desses leads, eles veem ali o lançamento ser feito e eles recebem uma oferta ali acima, né? Uma oferta high ticket. E aí, quando a gente sai do processo e fecha o carro comercial... Interessante. E até vocês chegarem nesse tipo de estrutura que vocês têm, o que vocês foram identificando dentro da própria operação de vocês que talvez era esse gargalo? Pra vocês conseguirem ter algo tão estruturado, tão fechadinho, em pensar em todas essas etapas, em ter um time comercial, porque não é todo mundo dentro do mercado que ainda tem esse pensamento. Quantas pessoas, às vezes, não tem nenhum time comercial pra pensar nesse pós, sabe? Sim. Eu acredito que foi realmente pela fase de resultado. Acho que foi o resultado que a gente não estava conseguindo ter, mas com aquele processo que a gente fazia. Sim. Não chegava nem mais perto do que a gente já tinha conseguido. E aí conseguiu analisar, olhar para o mercado, ver o que estava sendo feito e ver... Bem, a gente tem essa dificuldade no comercial, a gente precisa se adequar a isso. E aí, não tem jeito, você tem que aplicar. Sim. Você tem que sair desse conforto, de uma zona mais confortável que o mercado digital antigamente estava, ali de lançamentos e conteúdo e CPL, né? E ir realmente mais para o comercial, jogar um jogo mais ali do que a galera joga já há anos. Se você for puxar aí pro mercado tradicional, esse jogo já é jogado há muitos anos. É verdade. Então, o mercado digital está só se atualizando do que já foi feito antes. Do que já existe, do que já né? existe É uma no- base já. No mundo real. É. E assim também os estrategistas, os profissionais também. Pouco. A gente tá falando aqui do jogo que vocês hoje estão jogando, que é muito avançado, mas não é uma questão alguém que tá começando não ter ainda essa cabeça, né? Porque no final das contas é todo um processo. Olha o tanto de coisa que vocês tiveram que passar pra vocês olharem e falar, não, agora eu tô no momento que eu preciso estruturar muito mais a minha operação, porque eu quero ir pro nível muito acima de agora. Eu sinto que também existe isso, essa pressão, sabe? Das pessoas já começarem lá em cima. Sendo que, às vezes, o sucesso pra essa pessoa nem é tá nesse jogo de ter tudo totalmente estruturado, sabe? Porque o jogo de alguém... Por exemplo, o jogo que vocês estão jogando hoje dá muito mais dor de cabeça Muitas do que o jogo do nível 1, digamos assim, sabe? Sim. E é muito de... Será que você tem estômago pra abraçar esse nível de jogo? E não tem nada de errado, talvez você não ter estômago pra abraçar esse nível de jogo, no final das contas, né? É porque a gente define muito o sucesso pelo que a gente considera que vale pra nós. Às vezes, o sucesso pra alguém que tá aqui assistindo é simplesmente ter ali a liberdade de tá ganhando seus 20 mil por mês. Às vezes, sucesso pra alguém é tá ganhando seus 100 mil por mês, seu 1 milhão por mês, seus 50. Então, eu acredito muito que aqui a gente tá trazendo a visão de vocês e dando também vários insights para as pessoas poderem entender o que vocês têm feito que deu certo, o que vocês fizeram que... Então, quando a gente inicia com a Expo, a gente busca fazer essa pesquisa de mercado para entender como o público se comporta, o que eles querem, tentar também trazer essa questão do mecanismo único, que é importante. Como vocês vão definindo esse mecanismo único junto com esse expert? Tanto a gente entendendo o que ele pode entregar, Ok. né? Então, tem muito expert que, às vezes, eles têm um resultado muito bom. A gente já aconteceu de fazer parceria com o expert e a gente ter que desenhar a metodologia dele. Olha isso, do zero. Do zero. Então, imagina, a gente tem que entrar no nicho, entender tudo o que ele faz pra gente conseguir desenhar a metodologia pra ele. Porque, às vezes, ele tem resultado muito bom, mas nem ele sabe. Ele não tem uma metodologia na cabeça dele. Sim. Então, a gente precisa simplificar isso. Simplificar a criação dessa metodologia. E, através dessa metodologia, a gente busca esse mecanismo único. Ok. Que vai nos diferenciar no mercado. Vocês já pegaram um caso de experts que chegaram até vocês com um produto totalmente pronto, só que vocês enxergaram que dentro desse produto poderia existir vários outros produtos ali que criariam meio que uma esteira pra ele não tava nem enxergando esse potencial? Porque acontece muito isso, né? Da pessoa, às vezes, criar algo tão complexo, Sim. tão completo, que se você for olhar, às vezes ela não tem tantos resultados. Sim. Né? Porque acontece muito de coprodução, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente vai fazer parceria com o expert, a gente não quer prender o expert a gente. Entendeu? Porque a gente entende que precisa de uma parceria saudável.
Principalmente na coprodução, onde a gente depende dele e ele depende da gente. Sim. Então, se a gente amarra um contrato ali com muita dificuldade e ele tá totalmente insatisfeito com a nossa parceria, ele passa a não produzir conteúdo. Perfeito. Isso afeta o caixa da empresa, entendeu? Então, é algo que a gente depende muito dele, ele depende muito da gente, a gente precisa fazer uma parceria saudável. Legal. É um pouco até diferente do que a galera fala mais no mercado, de prender tudo, mas a gente pensa assim, se quer ir embora, vai embora. Tá tudo certo. Sim. Né? A gente vai se reinventar de novo. A gente tem realmente esse pensamento de desenrolar. Acho que a maior habilidade que a gente conseguiu obter nesses últimos anos. De não ficar preso em uma caixinha, não ficar preso em eu sei isso aqui, é isso aqui que eu vivo. Não. Qual vai ser a próxima necessidade que você vai precisar resolver? Você vai se adaptar a isso. Pensando hoje como vocês estão ali em um nível super interessante no mercado digital, um nível que não é de amadores, que tipo de decisões vocês tiveram? Assim como esse desafio é complicado para mim, existe um outro desafio que é complicado para você, Sim. que não tem como você baixar a cabeça e não fazer. Você tem que fazer. Perfeito. É o que tem que ser feito. Eu vou te falar que de todas as conversas que eu tive com pessoas que aparecem, que não estão nos bastidores, pra todo mundo foi um desafio. Pra Não tem mim, como. é um desafio absurdo você se expor, você tá abrindo, de certa forma, vulnerabilidades suas. Às vezes você vai falar coisas erradas, você vai falhar. Vai. Eu brinco muito, na verdade eu falo pra ninguém olhar meu primeiro podcast. Mas, de fato, o meu primeiro podcast, eu literalmente não sabia o que eu tava fazendo. E a confiança, você só vai tendo a partir do momento que você vai fazendo. Então, eu só fui adquirindo essa confiança que eu tenho hoje, que com certeza eu tenho muita confiança no que eu falo e no que eu faço, porque eu fui. Eu fui estando no processo, sabe? Eu fui me desenvolvendo. E no se desenvolver com a sua confiança, também vai se desenvolvendo junto com você. Eu não tava pronta quando eu comecei. Então, pra mim, nossa, eu tenho que falar na câmera. E eu lembro que eu tinha que fazer debriefings dos meus episódios. Então, eu meio que olhava os episódios que eu gravava. E eu tinha que trazer exatamente pontos negativos que eu encontrei no que eu vi. Pontos positivos. E no final, trazer um resumo daquilo. E vou te falar, se assistir... É um desafio. Você vai ter que assistir esse podcast. Trazer esses micro-resultados. E no sabe? final são pequenos ajustes que você vai fazendo da tua operação até você encontrar meio que o caso perfeito, né? A operação Exatamente. perfeita ali que tá sempre buscando melhorias. Mas você já sabe exatamente o que funciona. Hoje, no mercado de afiliado, por exemplo, você tem alguém na sua família, algum amigo, que compraria um produto. É verdade. Então, você pode pegar um produto, vende ali pra ele e pesquisa por que ele comprou. Plugou a primeira venda. Foi. no E final das pesquisa, contas. por que tu comprou esse produto? Sim, total. E aí ele vai te entregar toda a dor do lead. E através disso você já consegue crescer Replicar. uma operação. Perfeito. entendeu? Hoje, como um todo, qual foi o último acerto do último semestre de vocês? Dentro da empresa como um todo. Quer falar? Pode falar. O último acerto que a gente fez, eu acho que foi a estratégia que eu falei lá no início. Do lançamento. De fazer um lançamento e depois vir com um pago. Ok. Entendeu? A gente... E agora em janeiro, inclusive. Sim. O nosso mercado ele é muito bom em janeiro, ele é bastante aquecido. Então, a gente geralmente tem um resultado muito bom em janeiro. A gente fez um lançamento ali entre o dia 14, 15 e 16, se eu não me engano, de janeiro. E aí, ao invés de a gente fechar o carrinho, enquanto o carrinho estava fechando desse lançamento, a gente... Que no caso, o fechamento de carrinho é